A pergunta é assim, ó. Com muita tranquilidade, é assim, ó. Essa passagem foi nos revelada em Eclesiástico 17, 26, 27. E diz assim, ó. Que ninguém se prepara para perder o companheiro ou a companheira, sabe, Carol? Mas sabemos que a morte vai chegar para todos. Tanto para mim, quanto para a Clélia. Mas de uma forma bem tranquila, eu queria que vocês dissessem como lidar com esse medo de perder o companheiro, o cônjuge. Como é que lidar com isso? Uma situação de perca. Como imaginar isso? Porque é algo que, apesar de ser dolorido... Eu nem imagino. A gente, aí, ó, ela não imagina. Mas isso é algo que não está distante nem de nós aqui, nem de vocês que estão aí. Fala aí, Carol. Morte é... Como é que pode isso? A primeira... Como é que pode, né? É assim, morte pra mim foi algo que eu tinha posto numa caixa fechado por muito tempo na minha vida. Não falava e nunca permiti. E aí veio a perca dos meus 3 filhos, que foi um processo muito difícil, né? Eu custei a enterrar os meus 3 filhos, né? Pensar nisso. E depois veio a morte da minha mãe também, que foi um peso muito grande que teve. Só que assim como a morte da minha mãe trouxe muitas coisas, muitas ressignificações, muita mudança na nossa vida, também trouxe muito isso para nós dois, da gente começar a conversar sobre morte. E na minha falta. Mesmo, cara. E na sua falta. De tomar decisões que antigamente a gente nunca tinha tomado. Uau! Do Lucas falar assim, olha, as minhas coisas estão aqui, as coisas vão funcionar assim, você não vai ficar desamparada se eu faltar. De eu falar, amor, questão dos nossos filhos, por favor, zelo ao cuidar, não foge dos nossos princípios. Meu Deus. Então a gente começou a ter umas conversas e sem dor, né, amor? Assim, por mais que a gente saiba da falta que vai fazer, mas a gente entendeu que é um assunto que tem que ter entre um casal. Meu Deus. Porque assim, as pessoas só falam da morte, mas e a vida? Perfeito. A vida que fica, né? A vida que fica. Perfeito. Então, quando a Carol, a gente começa a ter essas conversas, a primeira ressignificação que a gente teve que fazer por conta da morte é entender e colocar a nossa casa em ordem. A nossa casa em ordem no seguinte sentido, né? A Carol, ela vem em primeiro lugar que os meus filhos. Eu sei que pode causar arrepio em muitas pessoas, mas Deus me fez para a Carol para mim, e nós vamos produzir os frutos que são nossos filhos, porque eles vão ter a família deles e ali eles vão seguir. Bonito então, isso. A primeira coisa que trouxe foi a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares ali. Bonito isso. E aí eu comecei a mesmo preparar. Nossa, mas e se na minha falta, porque a gente sempre pensa com cabeça de provedor, né? E na falta do provedor, como que vai ser? Fiz seguro de vida, nunca tinha pensado em fazer seguro de vida. Brinquei com a Carol, agora se eu morrer, até 10 mil reais você pode gastar. Que tá tudo certo. Mas é porque a gente não pensa nesse lado da morte. Sim. A Carol fala que eu sempre pensei de uma maneira muito prática da morte. Na minha cabeça, assim, se qualquer pessoa morre ao meu redor, eu sei na prática o que deve ser feito. Mas e quando eu for morto? Sim. O que vai sobrar? Então, falar de morte hoje sem peso nenhum me trouxe essa reflexão, trouxe a reestruturação da nossa casa e trouxe também essa preparação. Afinal de contas, a gente não sabe quando ela vai vir. Então, não é ruim deixar tudo pronto. E não sabe mesmo, né, Lucas? Porque tive a dengue, né, perto da cirurgia que eu tinha feito, e eu vi a morte do meu lado. Então, Eu também vi, meu amor. Eu cheguei a falar para Deus que Ele poderia me levar porque eu estava pronta. De tantas dores que eu não via mais nada, só sofrendo. E eu estava parecendo aquele João Bobo. Onde jogava, eu estava indo. E assim, foi tão de Deus que pôs uma enfermeira para segurar nas minhas mãos e rezar ali por mim. Que foi muito, muito importante para mim. Senão, aí, a hora que ela segurou minha mão, eu voltei em si. Eu preciso lutar. Mas eu vi a morte perto de mim. Agora, o Gilberto, não sei como foi para ele lá fora, né? Porque ele teve que sair lá de dentro do hospital, porque... Não sei se a minha mãe está online. Se ela estiver online, ela pode dizer como foi difícil para mim lá fora. Teve um momento que... Porque
desde quando eu conheci Jesus, eu orei por muitas pessoas, de verdade. Inclusive, muito pela sua mãe, né, que a gente acabou perdendo. E naquele dia eu não tinha nem força, né? Eu me compadecia tanto com a dor que a Cléia estava sentindo lá dentro, que eu não tinha força para orar. Então, assim, sabe aquele sentimento de impotência? E Deus levantou um exército, como vocês que estão aqui na frente, muitos que estão aqui online, para orar, né? Pela nossa família, pela nossa casa. E tá aqui essa mocinha aqui. Mas eu acho, Aprendi a viver mais ainda, né? mas eu acho assim, cara, esse assunto ele não é à toa que veio. Eu acredito de verdade, sabe, Lucas, que tem... Eu queria que você falasse, você e a Carol, um pouco mais sobre isso, porque as pessoas que estão em casa, elas precisam fazer determinados movimentos que às vezes têm medo. Às vezes a Carol tinha falado que guardou a morte numa caixa, é isso? É o assunto morte. Eu tinha tanto morte. medo de Isso. falar sobre morte, de perder pessoas, que eu simplesmente eu nem tocava nesse assunto. O Lucas lembra no início do nosso namoro, ele falava qualquer coisa, não sei o que. Eu falei, nem brinca com isso, eu não quero nem saber. Então, tipo, eu não queria nem falar sobre o assunto. Nem falar, né? Então, foi um processo que veio acontecendo comigo de crescimento pessoal mesmo. De... Eu acho que Lógico, isso a é intimidade, maturidade. isso, a intimidade com Deus, ela te traz essa segurança de entender que não é o fim a morte, ela é uma passagem. Só que no sentido que nós vivemos muito foi de entender que a gente, mesmo indo, a gente tem que cuidar do que fica, é Ele que fica vivendo, nós vamos estar na graça de Deus. É porque assim, Gilberto, quantas famílias você já escutou falar que às vezes vai embora o homem ou a mulher e a família fica desestruturada? Sim. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas têm que deixar esse tabu da morte e falar assim, olha, não é que se eu estou me preparando, eu estou desejando, mas eu estou organizando para que quando aconteça, e aí, assim, eu me organizei, pode ser que aconteça amanhã, mas pode ser que aconteça daqui a 80, 90 anos. Amém. 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 Que demore o tempo A necessário, gente né? queria viver eternamente, né? Exatamente. E vamos viver. Vamos. Exatamente. E aí eu tive que virar uma mente também, uma conversa que eu tive com a Carol, é que eu falava assim, eu nunca tive medo da morte, por que que agora tá me dando esse sentimento ruim? E aí Deus me revelou algo, Gilberto, que nesse dia eu fiquei uns dias incomodado. Porque na minha cabeça, eu tinha medo da morte, porque eu tinha medo de quem iria prover financeiramente a minha família. Uau. Só que aí Deus me falou assim, se você morrer financeiramente, sua família vai ficar muito melhor do que com você aqui. Você sabe por que você tem medo da morte? Porque tem coisas que só você pode entregar para os seus filhos, Só pai, né? só pai pode fazer. E aí eu virei a minha mentalidade para ser uma mentalidade treinadora dos meus filhos e da minha esposa. Sim. Porque a minha esposa agora, ela tem que estar preparada na minha falta e eu preciso estar preparado na falta dela. Os meus filhos, eles precisam entender. Isso também é zelo, né, Lucas? É zelo. Isso é zelo. É zelo, porque eu não quero deixar a minha família desprotegida caso isso aconteça. Não falar sobre isso, assim, o que vem forte no meu coração é que pode ser uma covardia. Covardia, é o que eu vejo. Porque tem pessoas, por exemplo, que eu conheço várias histórias de pessoas que perdeu o esposo, por exemplo. Cara, e não sabia nem o que fazer, por onde começar. Não tinha nada para poder nem iniciar um processo de entender o que eu devo fazer, quais são os primeiros processos. Não sabia de nada da vida da pessoa, não sabia nada da empresa, não sabia nada do nada. Como que acessa a conta, Não sabia de nada. que dinheiro que você tem plano funerário, não tem. Eu acho que a Clélia já tá começando a pensar, falar assim, vamos discutir sobre isso. Porque a Clélia, gente, é uma pessoa, minha esposa, essa pergunta Não, sempre mas pra até quando falava em comprar Jazigo. jazinho de funerário, quase morria. Eu tinha um medo disso. Eu também tinha. Eu assim, achava que quando você comprava isso, parece que você estava chamando a morte. E só que não é nada disso. Só que até que você vai mudando essa mentalidade Sim. que não é isso, Sim. né? O seu crescimento, que é bobeira, mas é muito difícil falar sobre a morte ainda. É porque assim. a morte, ela pode destruir até a família que você criou até Sim, ali. Ela sim. pode ser o marco de destruição. Quantas famílias a gente vê perdida porque né, o pai ou a mãe vai e o que fica perde o controle total, reflete nos filhos e vira literalmente uma bagunça familiar que vai se perpetuando. Porque aquela criança, quando casar, vai levar aquela dor e vira um ciclo.
Então é muito desse de construção de família E tem mesmo. muita esposa também, esposo, que não deixa o esposo ou a esposa participar do dia a dia da vida, das histórias, dos negócios, das dívidas. Principalmente dívidas. Gente, quantas pessoas morrem e o viúvo fica assustado com o número de conta, ou da esposa ou do esposo. Ah, tem aquele esposo que não deixa a mulher trabalhar, quando ele morre, ela não sabe nem o que começa a fazer. Olha isso. Você teve um motorista mesmo, que a esposa morreu, ela não sabia nem onde começar. Porque nem na casa da irmã dela, ela ia sozinha. E eu conheci essa pessoa, acompanhei durante um tempo, Lucas e Carol, e você que está em casa. E essa pessoa sofreu muito, muito mesmo, para poder colocar a vida alinhada. Então não é brincadeira, não.